Paz do Senhor, meus queridos, satisfação novamente poder estar com os irmãos. Hoje é o nosso terceiro episódio da nossa lição sobre oração, né? Nesse estudo sobre oração que nós vamos tendo com os irmãos. E hoje eu quero falar um pouquinho com os queridos a respeito da oração de Ezequias, tá bom? Mas antes, eu quero fazer um momento de oração com os queridos. Eu quero aproveitar para que os irmãos estejam orando aí para o irmão Cosme, né? Irmã Diania lá do Jardim Beatriz, presbítero José Severino, né? Que machucou o braço aí por esses dias. Então eu quero, né, interceder pela vida desses homens, dessas mulheres aí, e todos aqueles que estão enfermos, né? Peço que os irmãos estejam orando aí pelo meu primo Salatiel, mora na Baixada Santista. Contraiu aí o vírus da Covid, a família está um pouco aflita, né? Preocupada com a situação. Então eu peço que os irmãos aí estejam aí acrescentando nas vossas orações esses irmãos aí, esses queridos, tá bom? Vamos orar então antes da gente falar sobre a lição de hoje? Vamos lá. Pai querido, Pai celestial, graças te dou, Senhor, porque até aqui tu tens sido nosso socorro bem presente em meio às nossas tribulações, às nossas lutas e aflições. Pai querido, eu intercedo pela tua filha, pelos teus filhos, Senhor amado, nesta hora. Que o Senhor venha abençoá-los, que o Senhor venha atender, Senhor amado, o desejo do coração de cada um deles, Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha abrir porta onde não tem porta, que o Senhor venha restabelecer a saúde, a alegria, a paz, a tranquilidade, a harmonia na vida de cada um dos teus filhos, Senhor. É que eu te peço. Eu te agradeço que o Senhor nos dê entendimento, sabedoria para tratar do assunto de hoje. Em nome de Jesus, teu filho amado, nosso Senhor. Amém. Então vamos lá, irmãos. Hoje eu quero abordar a oração de Ezequias. Né? Eu prometi para os irmãos no último vídeo que nós íamos abordar alguns tipos de oração na Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre a oração de Ezequias. Né? Mas antes de falar sobre a oração dele, eu quero fazer um pequeno apanhado, um resumo, né, de quem foi Ezequias, tá bom? Só para os irmãos terem um entendimento de quem foi esse homem, tá bom? Vamos lá. Ezequias foi um dos notáveis reis de Judá. O rei Ezequias governou por 29 anos. Sua história ficou conhecida não somente por causa de seu reinado, mas pela forma que sua vida foi prolongada pela mão do Senhor, após uma grave doença. O nome Ezequias significa força. E ele era filho de Acás, seu antecessor. Tem 3 referências no Velho Testamento, que eu quero compartilhar com os irmãos. Depois, os irmãos quiserem, os irmãos podem dar uma olhada lá. 2 Reis, capítulo 18, 20. 2 Crônicas 29 ao 32, né? Isaías 36, 39 e uma breve citação lá em Mateus, capítulo 1, versículo 9 e 10, tá bom? Mesmo ainda não tendo assumido o reinado, Ezequias mantinha relações de amizade ou submissão com a Síria, né? A Síria era uma grande cidade, uma das grandes capitais do mundo à época, e era inimiga de Israel, né? Então, ele tinha esses contatos, essa relação junto desse povo, né? O problema, irmãos, é que, assim, essa relação que ele mantinha com a Síria trouxe problemas para Israel, né? O reino já tinha sido dividido, ficou Judá e Israel como reino do norte, né? Então, vamos lá. Essa influência com a Síria trouxe tendências pagãs para dentro de Judá. E isso levou à contaminação religiosa que passou a praticar coisas que afrontavam a Deus. Então, por causa dessa proximidade, essas tendências pagãs começaram a influenciar no convívio de Judá.
As pessoas começaram a praticar as mesmas coisas que eles. E isso trouxe aborrecimento a Deus. Vamos lá. Logo que assumiu o trono, ele tentou corrigir essa questão, pois sabia das consequências com Israel, né? Conforme a gente comentou agora. Ele foi próspero na área militar e desfrutou de um período próspero e tranquilo. Seu reinado cresceu e foi reconhecido por outras nações. Errou ao aceitar a bajulação, ao invés de reconhecer que tudo havia sido feito pelas mãos do Senhor. Então ele veio de glorificar a Deus por tudo que ele tinha feito, porque foi por causa das mãos de Deus que ele foi vitorioso, foi próspero, né? E ao invés de reconhecer isso, não. Ele aceitou a glória para si. Então, vemos que depois o Senhor repreendeu a ele e foi dito para ele que esses mesmos que bajulavam ele, mais tempo adiante, iriam invadir Jerusalém. Fato que isso aconteceu logo depois da sua morte. Então, veja bem como é perigoso a gente manter relação muito próxima com o mundo. Nós não estamos falando de que nós temos que viver de maneira isolada, né, das pessoas que não são crentes, porque nós estamos no mundo. Se a gente for olhar lá a oração de Jesus em João 17, Jesus foi bem claro. Ele falou: Pai, eu não te peço que os tire do mundo, mas que os livres do mundo. Então, nós precisamos ter relacionamentos com as pessoas. O que nós não podemos é permitir que essas pessoas nos influenciem. Tem que ser o contrário. Nós é que precisamos influenciá-los. Infelizmente, nos dias de hoje, isso não acontece. Infelizmente. Nós vemos que a igreja, de maneira geral, ela foi influenciada demais pelas coisas do mundo. Muita coisa entrou para dentro da igreja. Então, aí gera problema. Gera problema misturar as coisas de Deus com as coisas do mundo. O Senhor não tem por hábito tolerar, né? A misericórdia de Deus, ela é atual e continua acontecendo sobre toda a humanidade. E a gente recorda que o salmista também diz que as misericórdias de Deus são acaso de nós não sermos consumidos. Então é por causa da misericórdia dele que ele tem tolerado algumas coisas até aqui. Mas vai chegar o dia do acerto de contas. Tá bom? Da mesma maneira que Deus avisou Ezequias que aquele relacionamento dele ia ter consequências, né? Nós também. Se nós não tomarmos cuidado, as nossas relações com as pessoas que são ímpias começarem a influenciar a nossa vida de maneira tal, ao ponto de afetar a nossa convivência com Deus, se prepara, porque logo logo vem um puxão de orelha aí, viu? Papai é bonzinho? É bonzinho, amoroso, que ó, um doce. Só que ele também é justiça. E por ele nos amar, ele nos repreende. Por isso que a palavra diz: eu, o Senhor, repreendo a todos quanto eu amo. Tá bom? Então, essa aqui era uma breve apanhado sobre Ezequias que eu queria passar para os irmãos a título de conhecimento, mas eu quero me ater com os irmãos na passagem que nos interessa, que é Isaías 38, tá bom? Eu vou ler só uma parte só para a gente ganhar tempo e os irmãos podem estar meditando depois aí, tá bom? Vamos lá. A doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. O primeiro versículo começa assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E
Chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade, e isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumpriu esta palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Amém? Então, essa foi a oração de Ezequias. Imagina aqui comigo, irmãos. Vamos nos colocar no lugar de Ezequias. Vamos lá. Você está lá na sua casa, tá não sei aonde, algum lugar parecido, e alguém chega para você da parte de Deus e fala: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Bom, essa é a palavra que o Senhor manda te entregar. Tá bom? E vira as costas e vai embora. Ah, mas eu não entendi. Entendeu? Põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. E aí? A gente comentou no vídeo anterior, então a oração em si ela tem uma estrutura, né? Adoração, agradecimento e por último vem a petição, né? Só que essa oração de Ezequias é uma oração diferente. Ela não é uma oração nem de adoração e também não é uma oração como qualquer outra de intercessão. Ela é simplesmente um momento de aflição e até de desespero, né? É um momento que Ezequias empenhou toda a sua força, toda a sua energia, né? Já que o nome dele era Força, então aquele era o momento propício para ele fazer isso. Então nós vemos ali, irmãos, que era uma oração que não tinha protocolo, não tinha estrutura, não tinha nada, tinha coração quebrantado, tinha, sabe, joelho no chão. Embora ele estivesse deitado por conta da debilidade que a enfermidade causou nele, ele virou o rosto para a parede e ali chorou, meu, chorou copiosamente, né? O texto da minha versão diz que ele chorou muito, muito. E esse tipo de oração, irmãos, que é uma oração que não tem protocolo, que não tem credencial, que não tem hierarquia, que não tem postura de concordância verbal, não tem nada. Tem coração quebrantado, irmãos. Né? Eu julgo, né, pessoalmente, que a melhor oração que um ser humano pode fazer é uma dessa como Ezequias fez. Uma oração que quebrou o coração de Deus, tocou no coração de Deus, sensibilizou, né? E Deus se compadeceu de Ezequias, de forma que chegou para o profeta: ô Isaías, volta lá na casa de Ezequias, fala para ele que eu escutei a oração dele e vou fazer voltar 10 graus o relógio de Acás. 15 anos de vida. Então você veja, irmãos, que a maneira como Ezequias se portou, veja lá no texto, lá, Senhor, lembra-te de que eu tenho te servido com alegria, com o coração reto, em retidão, fiel, né? Deus lembrar, não que Deus tivesse esquecido, mas nesse momento, irmãos, ele sabendo que ele ia morrer, mais hora menos horas, mais dia menos dias, minutos talvez, que a frase da palavra do profeta foi enfática: arruma a tua casa que tu vai morrer. Vai morrer quando? Não disse, tu vai morrer. Você vai ficar esperando o quê? É já, filho, é agora. Eu vou rasgar o coração, eu vou falar com Deus tudo que eu não falei na minha vida é hoje. Irmãos. Por isso que quando Jesus falou,
entra no teu quarto, tranca a porta e fala com Deus oculto, é justamente por você não ter um tipo de oração em que ninguém vai te ouvir, ninguém vai poder te recriminar, porque é um momento de intimidade sua com Deus. Imagina o desespero desse homem, né? Imagina a situação. Quantas vezes você e eu não passamos por situação semelhante? Não foi de morte, talvez, mas sim uma situação que fugiu do controle, trouxe o desespero e você foi rapidinho para os pés de Jesus e falou: Senhor, olha, eu não aguento, eu não suporto, não dá, eu não consigo, isso. Quando a gente canta aquele hino que muita gente dos irmãos gostam, que fala assim: bendito seja Deus, que não me rejeita em oração, nem afasta de mim a tua graça, pois me tem ouvido e me atendido. Quando ele fala nesse salmo fala isso, é justamente numa oração como essa aqui, ó. Não me rejeita em oração. Certamente é uma oração como essa de Ezequias, né? Que trouxe a flor da pele dele toda a razão, toda a existência dele, para que Deus tivesse misericórdia e restaurasse, recuperasse a saúde dele, e ele pudesse viver mais algum tempo, nem que fosse 1 mês, 2 meses, né? Então Deus agiu com misericórdia, porque o coração que tocou o coração de Deus, né, sensibilizou e fez com que o profeta voltasse e falasse: olha, o Senhor ouviu a tua oração, né? Ouviu o teu clamor. E são orações como essa, irmãos, que Deus espera que nós venhamos a fazer com maior frequência. Muitas vezes o Senhor permite algumas coisas nas nossas vidas para que a gente chegue num momento como esse de Ezequias. Então, é muito importante ter a compreensão de que o Senhor quer nos ouvir falar com Ele. Sempre, sempre. Então, essa oração de Ezequias é uma oração diferenciada daquela oração, né, toda estruturada, que é uma oração. Desde que ela seja aplicada de maneira sincera, mesmo que seja só o Pai Nosso, né, é uma oração sincera, Deus ouve, irmãos. Deus ouve e vai atender o desejo do teu coração. Tá bom, irmãos? Então, a gente roga ao Senhor, né, para que os irmãos tenham uma vida de oração mais assídua. Tá bom? Não é aquela oração polida, né, religiosa, aquela coisa toda, mas que o coração dos irmãos sejam aplicados à oração. Tá bom? No próximo vídeo nós vamos abordar mais algumas orações, até a gente fechar esse estudo, tá bom? Para que a cada abordagem de oração, cada exemplo de oração que nós formos trazer para os irmãos, cada uma delas sirva de parâmetro, né, para os irmãos terem uma vida de oração mais estruturada, tá? Mais direcionada, tá bom? Não existe mistério, irmãos. Na hora da necessidade, esquece o jeito que o pastor ora, o jeito que o presbítero ora, esquece aquele jeito lindo, maravilhoso que a irmã ora no ciclo de oração. Nessa hora, irmão, não tem referência, não tem protocolo, tem coração quebrantado. E é essa oração que Deus não rejeita, um coração quebrantado, né? Quando não sobra mais nada do nosso eu, do nosso ego, do nosso achismo, nosso diploma de teologia, nossa credencial de obreiro. Nessa hora não tem nada disso, irmão. Não tem pastor, não tem ninguém. É você e Deus. Assim como foi com Ezequias. Virou o rosto para a parede ali, irmão. Chorou e falou. E o objetivo foi alcançado, que era tocar o coração de Deus. E aí veio a resposta. É isso que nós precisamos fazermos nas nossas orações. Uma oração sincera, uma oração de coração quebrantado, que toque o coração de Deus e Ele traga para nós a resposta que nós precisamos das nossas necessidades.
tá bom? Seja de uma forma ou de outra. Deus tem muitas maneiras de fazer os seus servos, suas servas, o seu povo compreender o que ele está falando, tá bom? Eu espero que esse momento tenha sido de bênção, tenha sido edificante para os irmãos, para as irmãs. E no próximo vídeo nós vamos falar mais um pouquinho de mais alguns exemplos de oração na Bíblia, tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde, até a próxima. Fique com Deus.